Shalom, queridos, como é que vocês estão? Então, quero falar um pouquinho aqui sobre um tema interessante, né? Conforme eu coloquei aí, eu estou dando uma olhada aqui para ver se está atualizado na página aqui a live, tá? Ok, está. Agora eu só vou compartilhar aqui para os nossos amigos. Que queiram assistir a live depois. Ok. Acabei de fazer um vídeo falando da proposta desse livro aqui, tá? Um livro escrito por Kevin Van Hooser, né? Há um significado nesse texto e óbvio que ele vai trabalhar usando pensamentos de eruditos, né, sobre alguns temas, que é muito interessante. E ele extrai de a parábola, né, uma parábola de Kierkegaard, que é um erudito, sobre a teoria da literatura, da interpretação. E para começarmos nos introduzir no livro, tá? Aqui está algumas propostas dele que eu já até li, né, sobre a teologia e a teoria da literária, né, da literatura. Então ele vai trabalhar algo aqui que eu achei fenomenal. E eu queria compartilhar com vocês sobre as 3 parábolas que ele retira de Kierkegaard a respeito da interpretação da Bíblia. Gente, é uma reflexão que abre portas, né? Que abre uma portas de pensamentos, né, para você refletir e estudar e pesquisar melhor ainda sobre o assunto. O primeiro é Kierkegaard. Ele ele tem como base a sua parábola retirado do livro de Tiago, da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e versículo 27 ao versículo 27, em que o próprio Tiago usa uma parábola sobre o espelho, né? Sobre o espelho. E o interessante está aqui. Vamos ver. Vamos para o primeiro ponto. Tópico: ver a si mesmo no espelho. Quando você está lendo as Escrituras, você se ver no espelho. E qual é a proposta disso? Diz o Kierkegaard, digamos, do pecado e da salvação. Em outras palavras, os leitores projetam a si próprio sobre o texto ou descobrem a si próprio no texto. Bom, aqui está a teoria. Quando você está lendo, interpretando um texto, simplesmente você se projeta naquele texto, ou seja, você está lendo um texto e simplesmente está fazendo um paralelo, eu vou dizer até quase simplório, daquele texto com alguma realidade que você está vivendo, ou você está vendo-se, por exemplo, você leu e entendeu o texto dentro do seu contexto e simplesmente você está se descobrindo a si próprio dentro daquele texto, que são diferentes, que é diferente. Quando eu simplesmente leio um texto e projeto a minha realidade naquele texto, eu não estou exatamente entendendo o que o texto quer dizer. Simplesmente eu estou pegando algo da minha realidade e me projetando no texto.
Há uma diferença quando eu leio o texto e consigo entender o texto e faço e me vejo naquele texto. Há diferenças, tá? Então essa aqui é a primeira parábola. Então, como eu disse, são coisas que para nós avançarmos mais profundamente sobre o assunto, mas é de profunda reflexão. Bom, essa é a primeira parábola que abre portas para você pensar sobre o assunto. A segunda parábola é a parábola A Carta do Amante. A segunda parábola é a Carta do Amante. Então nós temos a primeira parábola, que é do espelho, retirado exatamente do Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 27. Agora nós temos uma parábola que é a Carta do Amante, que é bastante interessante. Então, Kierkegaard, ele nos chama a atenção para um homem, né, que recebe uma carta da sua amante, né, da mulher amada. E essa mulher escreve em uma língua estrangeira. Ela está bem longe. Ela escreve em uma língua estrangeira, em um outro idioma. Então esse homem pega um dicionário e começa tentar decifrar palavras-chave ali daquele idioma, que não era o idioma próprio dele. Então chega um homem e diz assim, olha, né? Um homem interrompe, né? E diz, você está lendo uma carta de sua amada? Aí ele diz assim, não, meu amigo, eu estou me esfalfando com um dicionário. Ou seja, aí ele completa dizendo assim, se você chama isso de leitura, está zombando de mim. Então o que ele quer dizer é o seguinte, que, bom, na realidade, eu não estou fazendo uma leitura da carta, porque eu estou tendo grandes dificuldades de entender a carta dentro do seu contexto, né? Porque ele fica ali pegando palavrinhas e tentando decifrar as palavras em dicionário, né? Pega um dicionário. Eu acabei de fazer um vídeo que eu expliquei sobre isto, né? Sobre questões da exegese. Tem pessoas que eu não estou fazendo críticas vorazes, dizer que tudo isso é inútil. Preste muita atenção, mas são coisas que precisamos pensar mais profundamente para lidar de outra forma com esses temas, né? Com essa situação. Então, pessoas que pegam textos da Bíblia, por exemplo, ele vai lá, pega um texto do hebraico, um texto do grego, e simplesmente ele fica tentando decifrar e entender o texto através de um léxico, um dicionário. E é aí que se dá as grandes dificuldades de se entender um texto. Porque o texto usa uma palavra, um verbo. O texto usa um verbo, um substantivo, um adjetivo, ou seja lá o que for, né? Então a pessoa, ao ler, ao tentar, né, entender aquela palavra dentro ali do grego, ele passa a consultar léxico e ficam fazendo tremenda confusão, porque o texto está falando uma coisa, mas o léxico vai lá e dá 15 significados em algumas palavras polissêmicas, né? Mas qual é a palavra correta? Então ele vai ter dificuldade, uma grande dificuldade de entender aquele texto. Então a implicação disso é que o Kierkegaard sugere que o leitor, né, não consegue fazer uma leitura verdadeira, tipo como examinar a si próprio no espelho, né, ou como olhar para o espelho. Em vez de olhar para o espelho, esses lugares, ele sugere que é um perigo, ou seja, ele sugere né? Esse sugere ele é o perigo da moderna
crítica bíblica. É um perigo. Observe que ele não está dizendo que a crítica bíblica, né, crítica bíblica é uma palavra técnica, tá? Não é criticar a Bíblia. É uma ciência de interpretação. Crítica bíblica é uma ciência de interpretação. Porque eu estou falando crítica bíblica, as pessoas estão pensando assim que é criticar a Bíblia. Não é isso. Presta atenção. Então ele está dizendo que não é inútil a crítica bíblica. O que ele está querendo dizer dizendo que se você não entender as ferramentas corretas, não lidar com o assunto corretamente, ao olhar para o texto, a crítica bíblica se torna um perigo. E você vai entender melhor na terceira parábola. Deixa eu olhar aqui. Você vai entender melhor na terceira parábola. A terceira parábola aqui, ele é mais simples e vai deixar mais claro para você. A terceira parábola é o decreto real, né, que é interessante. Então, ele diz assim, que Egigard, ele diz que interpretar o texto, né, sobre o tema de interpretação de texto, é comparado como um rei, né, um reino e um rei que promulga uma ordem real. Ele promulga uma ordem real, ou seja, um mandamento, né? Algo que os cidadãos, os súditos, têm que acatar, têm que obedecer. Mas, desde o povo acatar e obedecer um decreto que o rei expôs para o seu reinado, começa a aparecer aqui os críticos e os intérpretes, né? Tá lá o decreto para fazer ou não fazer algo. Desde o súdito obedecer o decreto que o rei estabeleceu, simplesmente eles vão ficar interpretando o decreto. Ao eu ficar simplesmente interpretando o decreto, então eu não coloco em prática, eu não obedeço, eu não me submeto ao decreto porque eu ainda estou simplesmente interpretando. Mas não temos que interpretar? Preste atenção. Mas aqui está dizendo, aplicando, que aí se nasce centenas de interpretação. Um crítico vai lá, um intérprete vai lá e interpreta de uma forma. Vem o outro, interpreta de outra forma. O teólogo interpreta de uma forma. O filósofo interpreta de outra forma. O leigo interpreta de uma forma. O fulano interpreta de outra forma. E acaba que ninguém agora está disposto a colocar em obediência, em obedecer o decreto, porque agora ninguém mais sabe qual é a verdadeira interpretação de algo que às vezes está simples. O que significa isso? Ele coloca que isto é um obstáculo para o que Tiago disse, né? Tiago 1, 22, 27. Você não consegue lidar com as escrituras como um espelho, ver a si próprio no espelho. Você não consegue fazer um exame de si próprio e tirar conclusões e obedecer às escrituras, porque você está extremamente perdido nas interpretações, sem as escrituras realmente ter autoridade sobre si. Aí ele termina aqui dizendo assim, ó: precisamos examinar a teoria e a prática da interpretação contemporânea para ver se elas se encontram na fé. Pois alguns leitores tramam privar a Bíblia de sua autoridade por meio da interpretação. Então é isso. Então eu tiro a autoridade da Bíblia por meio da interpretação. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Porque se tem algo que às vezes as escrituras nos estabelece como autoridade, como doutrina, como ensino para obediência, aí vem centenas de críticos bíblicos ou de pessoas que interpretam a Bíblia e logo eles conseguem minar a autoridade bíblica como o decreto real. O rei decretou,
mas ninguém põe em prática porque estão interpretando e agora existe vários tipos de interpretação que ninguém tem certeza de nada. É isso aí. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.